Fala galera, vamos calibrar aí os pneus da nossa Comet. Vou pôr 32 no traseiro. Na verdade eu tô secando o traseiro, velho, porque eu troquei os pneus e eu colocar 37 eu não gosto. Sei que a gente não tá no autódromo, mas sabe-se lá, né? Na frente eu mantenho um pouquinho mais baixo, deixo no 30. Aí, irmão. Valeu, cara. Galera, milagre tá acontecendo. Vídeo de dia, né? Um vídeo de dia, velho. Um abraço aí pra dois amigos aí de Belo Horizonte, Aaron, tinha uma Comet GTR, e o Thiago Golfão. Inclusive pediu pra eu fazer um vídeo de dia, né? Então tá aí. É o seguinte, galera, eu queria trocar uma ideia aqui sobre um tema que é decorrente aí no canal. A galera ainda pergunta muito. Já fiz um vídeo a respeito, mas a galera sempre quer o mais atual, né? Ainda vale a pena ter a Comet GTR 650? Eu vou comentar um pouco a respeito da 250, certo? Já andei em várias. Dá pra ter um pouco de noção de como é que é a 250, beleza? Eu tenho muitos amigos que tem ela, então dá pra gente conversar um pouco também, não é problema. Galera, assim, a primeira questão é o bolso, né, cara? Não tem como eu poder dizer, ah, vá numa 600, vá numa 200 e tal, porque cada um sabe suas condições financeiras. E assim, eu vou deixar aqui a rotação da moto mais alta. Eu tô sem microfone, né? Então ainda bem que tá captando o áudio, né? Quando vier o microfone vai ficar perfeito. Aí assim, galera, eu tava falando, eu não posso
vai fazer aqui algumas análises, certo? Cara, se você pode dar 10 mil em uma moto, se você realmente curte, comente, vai de 650, certo? Lógico, se você já tiver uma certa experiência com moto, né, cara? Porque se você pegar essa moto aqui de cara, se você for um cara bem afoito, é bem perigoso, tá ligado? Porque ela entrega tudo embaixo. A 650 ela entrega tudo embaixo. Ela não tem muito final, mas ela é bem agressiva, cara. Embaixo ela é muito agressiva. Ainda mais se você andar com a relação certa pra ela, que é como eu faço aqui. Uma relação mais encurtada, certo? Aí bicho, aí que ela realmente fica bem agressiva. Aí assim, é uma moto que se você for pegar ela com quilometragem razoável, você vai pagar em torno dos 14, 15 mil, né? A minha eu já falei em outro vídeo, vou vender um pouco acima disso, cara, porque é o que ela vale, tá ligado? Beleza, tem a tabela FIP aí, né, que baixa bastante o preço do veículo, mas essa moto aqui, pelo menos, cara, quem comprar ela futuramente sabe o que é que eu tô falando. Quem conhece minha moto sabe. Já vai pegar a moto toda equipada, conservada e com garantia, né, cara? Como assim garantia? Pô, é certeza, velho. Eu só vou vender essa moto aqui e vou falar pro cara que se ela der defeito em tantos meses, eu vou arcar com defeito, porque eu sei que ela não vai dar, tá ligado? Então é isso, velho. Você paga mais ou menos esse valor na Comet. Ela é uma moto simples, tá? Ela é uma moto simples. Não tem como você querer comparar o consumo dela com uma de uma MT-07, que é uma moto bem mais tecnológica em tudo, tá ligado? Então com certeza essas motos 2017, cara, vão ter um consumo mais baixo devido ao trabalho que é feito no motor dela, na eletrônica. Então é complicado, você não pode comparar, velho. Até porque o preço, né, cara? Essa é uma moto de, em média, 15 mil reais. Muito torque, 100% esportivo. Ela é uma moto 100% esportiva, cara. Eu não vou falar aqui de conforto, porque quando você vai falar de uma Ducati, você não fala de conforto, porque ela é uma moto esportiva. Eu não tenho o que se falar em conforto nessa moto, certo? Porém, cara, o trabalho de suspensão dela ainda assim é muito bom, velho. É muito bom, porque ela tem regulagem, ó, de descida e de subida, certo? Não vou falar pré-carga, nem vou falar retorno. Ela tem uma regulagem onde regula-se a descida da mola e a subida de forma mais informal, falando, certo? Isso ajuda tanto no autódromo quanto no dia a dia. Você regula, deixa ela mais durinha, deixa ela mais mole. Então esse é um acessório bem interessante, cara, bem interessante. A suspensão traseira da minha, eu trabalhei ela, né? Então suspensão com cilindro de nitrogênio fora a parte, deixando ela mais estável nas curvas. Porém esse é um acessório que você tem que colocar, ela não vem, certo? É uma moto que tem semidãos na cidade. Se você andar do jeito que eu ando aqui, ela faz 14 km por litro, 13, 12, certo? Vai variar, né? Dependendo da forma que você tocar a moto, ela vai variando. O que é que pesa mais, cara? Vamos lá. Às vezes o cara até tem uns 15 mil pra pagar na Kombi de 650. Só que ele não esperava
vai pagar a manutenção de uma 600. Tá me entendendo? Como assim? Uma troca de óleo, cara, em média é aproximadamente 3 litros e 200, 3 litros e 300, por aí, com filtro, né? Sempre trocando filtro junto com os óleos. Se você botar um motor 3000, que é o mais em conta, você vai gastar aí R$120 numa troca de óleo, entendeu? Aí você tá acostumado a trocar numa moto pequena e gastar R$40, 30. Então você já vai sentir isso, né, velho? Você tem que analisar tudo isso. Beleza? Vamos lá, outro quesito. A gasolina é uma moto que vai fazer o que eu já falei aí. Então isso também vai pesar. Então assim, o par de pneus, pelo menos eu não boto menos que rosco. Não boto. Mas você tem outras opções aí. O par de rosco é R$1.500, certo? O IPVA dela é R$550. Vamos lá. Você pode botar um par de pneus que dê R$1.000 o par, né? São bons também, mas eu prefiro optar pela segurança. Pneu eu não economizo. Pesa pra mim, pesa, velho, bastante, mas eu não quero economizar nesse critério aí não, sabe? Então às vezes o cara sai de uma moto menor, não tá acostumado com tudo isso. Aí vamos lá, estamos falando de moto, né, cara? De moto. Moto dá defeito. Não é a Comedy, não é... Bicho, moto dá defeito, cara. Se você não acredita nisso é porque você não anda com a galera. Você anda sozinho de moto. Ou você só anda em moto pequena que qualquer um mexe. E essas motos pequenas não quebram nem a pau, velho. É difícil demais. Moto pequena quebrar, 10 anos depois o cara nunca dá manutenção, ela começa a dar defeito. E um cara vem, mete a mão e conserta. Então não é bem assim. Essas motos, cara, seja ela qual for, por ser 600, necessitam maiores manutenções preventivas, porque tem muitos sensores, tem muitos outros acessórios que necessitam de manutenção, certo? Não que a pequena não necessite, mas ela é mais sensível, cara. É uma moto que esquenta mais, tem líquido de arrefecimento, entendeu? Então é diferente. Aí vamos lá, você vai ter que trocar o líquido de arrefecimento pelo menos 2 vezes ao ano, 6 meses, pelo menos. Aí o líquido de arrefecimento é R$70, né? Aí o cara cobra 30 pra colocar, já é R$100 que você tem que gastar. Beleza? Uma revisão gira em média de R$400. É interessante que você faça pelo menos de ano em ano. Aí você pode ir lá tentar 1 ano e meio, sei lá, né? Depende de cada um. Na 250, tudo isso vai ser menos, né? Só em contrapartida, o motor também é menos. Aí o consumo é maior, né? Ou melhor, é menor também. A 250 deve fazer em torno de 21, 23. É o que eu ouço falar, certo? Meus amigos, é mais ou menos por aí. Então você vai ter que avaliar tudo isso, cara. Se não der pra pular na 600, vai na 250, pega uma experiência. Depois pula na 600. A 600 é mais ou menos isso, ela se paga. Não, moto de 15 mil, cara, tem como você querer mais do que isso. Moto que anda junto de todas as 600 de entrada. Beleza? Pois tamo junto, galera. Qualquer dúvida, pergunta aí no canal que a gente tá respondendo. Valeu!